É assim? É, porque não é uma coisa, poxa, vou fazer medicina, eu quero ser médico legista. É difícil isso aí, né? Não, todo mundo tem outras especialidades, neurologia, ortopedia, pediatria, tem outras coisas em mente. Não sei se alguém entra assim com essa visão. Eu não entrei com essa visão. Quando eu conheci a medicina legal, já na faculdade, foi que eu achei interessante, achei que era esse o caminho. Que é aquele período em que quando a galera vai para aula que tem que fazer alguma coisa lá, a galera desmaia. As práticas. Então a galera fala, não, acho que não é para mim, vou fazer outro curso, outra coisa, né? A medicina legal, o grande problema é quando você começa a trabalhar. Porque essas da galera desmaiar, isso acontece em todas. Acontece na obstetrícia, acontece no laboratório de anatomia. Isso aí, a questão do aluno de medicina no começo, se assustar com algumas coisas, isso acontece em todas as especialidades. Então, quando a medicina legal, como não é a primeira coisa que a gente se depara na faculdade, então quando as pessoas se deparam com a medicina legal, elas já não tem mais esse problema. Então, já tá habituado. O problema é o dia a dia mesmo, assim. Se eu for te contar um dia a dia comum do IML. Meu Deus do céu. As pessoas, assim, é pesado. Por exemplo, você chega lá, no início do dia, tem lá uma vozinha com o olho roxo que o filho bateu para comprar droga. Começa assim o dia, você atende aquela senhorinha. Daqui a pouco chega o outro, que um bateu no outro na festa e tal, tá todo estrupiado. Tá? Chega um outro, acabou de sair do hospital internado, que tirou a facada. Aí chega uma criancinha de 8 anos que era abusada sexualmente por não sei quem. Aí você faz um exame de violência sexual. E isso é o dia inteiro. Você tem... Aí, assim, quando você termina toda a clínica, é que você vai para o necrotério. Aí, quando você chega no necrotério, tem as situações do necrotério. Então, o dia a dia em si é um dia a dia pesado. Então, assim, a questão do médico não ficar não é uma questão de começar na especialidade. Não é isso. É o dia a dia, assim, que realmente você tem que ver aquilo como uma especialidade, tem que tirar a parte emocional da história, tem que fazer como ciência e aí você consegue, senão fica pesado demais. E a média que a gente tem aqui, mais ou menos, são 6 meses. Quem não tem afinidade, não fica. A média é 6 meses. Porque até antes, quando a gente convidou o senhor, ou você, não sei como... Você. Eu até pensei assim, que a questão da parte de necrotério, eu acredito que, no meu ver, assim, que ela não é tão forte quanto a parte da agressão. Porque quando a agressão, a vítima tá ali, ela tá em pé, tá lúcida, e eu acredito, no meu ver, assim, que é muito pior. Sim. Não sei o que o senhor pode dizer para nós. Não, é disparada, a parte mais pesada. É que, assim, o IML tem essa aura do morto, do cadáver, da necrópsia, sim, é uma parte importante do trabalho, mas não é a maioria. Por exemplo, eu chego num dia, tem 1 ou 2. Raramente você tem 5 quando acontece uma situação. Mas num dia de trabalho tem 1, 2, tem dia que não tem nenhum. Agora, a clínica, essas situações que eu falei, isso aqui eu não exagerei em nada. Se você vai lá amanhã, é isso que vai estar lá. Vai estar lá a vozinha que é... O dia inteiro. Vai estar lá, todo dia tem violência sexual para examinar, todo dia tem agressão, todo dia tem idoso, todo dia tem criança que foi agredida, que chega todo dia isso é que eu estou falando. Então, assim, a maioria dos exames que você faz, se você for contar em quantidade, é a clínica, não é o necrotério. O necrotério, como eu disse, é 1, 2 por dia. Raramente você tem uma situação onde tem muito mais. E esse da clínica que você examina o dia inteiro são os presos. Todo mundo que é preso tem que passar por nós antes de ir para o presídio. Então, eu costumo dizer, todos os presos de Foz nos conhecem. Então, passam por nós lá. Devem estar assistindo em algum lugar. Tem uns que a gente chama pelo nome, de verdade. Tem um, na hora que o cara chega, você de novo? O que você fez dessa vez? Tem uns assim que você vê a ficha lá, mas acaba não ficando preso. São pequenos delitos, pega, passa ali e tal, e na audiência de custódia libera, porque não dá. São 10 presos todo dia, não tem onde colocar toda essa gente. Então, não é todo mundo que fica preso, né? Então, são só os... Não sei como funciona a justiça e quem fica, mas tem uns que a gente tem, sinceramente, conheço pelo nome quando chega. Então, tem, assim... Ali passa o pior da humanidade. É criminoso que vai preso, passa com a gente, é violência sexual, essas questões de agressão. Tem algumas agressões que de uma covardia assim que você tem que saber. Você tem que saber, assim, vou olhar a lesão, vou fazer aqui o meu trabalho, não vou tentar me envolver emocionalmente com a história. Senão você não consegue, senão você não segue. E como fazer isso, doutor? Então, aí tem as estratégias de cada um, né? Então, eu procuro estudar muito a medicina legal, ver tecnicamente, me interessar, porque assim, um dia a dia pesado desse, eu costumo fazer uma analogia quando alguém me pergunta, por exemplo, se uma pessoa escolhe ser oncologista infantil, de criança, o prazer desse cara não é ver criancinha com câncer, careca, morrendo, não é isso, entendeu? Então,
onde está a satisfação dele? Está na ciência, está no que ele salva, está no que ele consegue ajudar, quando ele descobre uma medicação nova. Eu acho que ali está a satisfação dele. Cada vez ele estuda mais, ele vai para o congresso. Mas para ele conseguir essa satisfação do trabalho dele, ele perde alguns no caminho, ele vê muita tristeza no caminho. Nossa questão é a mesma coisa. Então, existe ciência ali no trabalho que eu faço. Então, eu me interesso muito por aquilo. Eu vejo a lesão, eu tento descobrir a verdade para a justiça. Então, é ali que está o prazer. E eu tento desligar da parte emocional. Você faz ali o seu trabalho, porque senão esse dia a dia te consome. E não é fácil, não é fácil. Então, a gente tenta ligar na parte profissional, focar no que você tem que ver ali, saber da história o que você tem que fazer, sem entrar em muitos detalhes, além do que é da competência do médico legista, do que a gente precisa descobrir ali em cada situação.